Olá, sejam bem-vindos ao Mulher de Fases, que é o podcast do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria. Esse é um espaço para conversarmos sobre empreendedorismo feminino, desafios e novidades no mundo dos negócios. Então, se você é mulher e empreende, o seu lugar é aqui conosco. Gostaríamos de agradecer a SIC Vacaria, nossa grande apoiadora, ao Diário de Vacaria pelo espaço proporcionado e hoje a nossa patrocinadora, a Magia do Plátano, que nos montou essa mesa linda de finger foods de alta qualidade. Eu sou Piera Hoffmann, sou psicóloga e vou conduzir esse bate-papo com as mulheres de negócios Ita Boff, proprietária da Itas Fashion, Lica Riva, proprietária de uma franquia da Hope aqui em Vacaria, e Andriele de Oliveira Pereira, sócia proprietária do Espaço Dana. Você sabe quais são os segredos para manter um negócio de varejo forte hoje em dia? Quais são as melhores estratégias e especificamente no ramo da moda? Então, se você tem interesse de saber mais sobre esse assunto, acompanhe nosso bate-papo aqui. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, meninas. E vamos lá, né, para essa conversa tão interessante. O varejo, um dos ramos mais fortes na nossa cidade, né? Nós vivemos numa cidade interior, 60 mil habitantes, e o varejo é uma das principais economias na nossa cidade, não é? A gente quer entender um pouquinho mais da trajetória de vocês. Como é que vocês iniciaram? Ita, Lica... Boa tarde a todas vocês. Né? Boa tarde, Ita. É um prazer estar aqui, a convite do Núcleo. E por onde vamos começar, então? Lá, não vou contar quando a gente iniciou. Na verdade, eu estou no ramo do comércio há 45 anos. Lógico que empreendendo há 25. Os outros 20 eu trabalhei em outras empresas, comecei numa, trabalhei 3 anos, depois mais 17 anos em outra, e até chegar o grande momento de montar, de realizar o grande sonho que é a Itas Fashion hoje. Né? São 25 anos de sucesso, porque eu acho assim que a empresa só me traz alegrias nesses 25 anos. Muito trabalho, lógico. Muitas vezes assim a gente já pensou em chega, acho que deu muitos anos, né? Mas é o que eu sei fazer e é o que eu gosto de fazer, então realmente a gente acaba tocando em frente. E tá, um parênteses, você disse que ficou 16 anos em uma determinada empresa. Como é que foi essa transição para ti? Como é que foi essa decisão? Você estava segura ou não? O que você considerou na época? Na verdade, assim, é uma decisão bastante difícil, porque eu estava muito bem estabilizada numa empresa. Eu, vamos dizer assim, eu tinha os filhos ainda pequenos, a Mirelle já era um pouquinho maior, mas eu ainda tinha o Lucas com 8 anos, a Mirelle devia ter 15, 16 anos, eu acho que ela tinha. E eu ganhava um bom salário, era um bom salário, mas assim, eu sentia a necessidade de mais, de fazer mais, sabe? Chega um ponto que tu tá numa empresa que tu para ali, tu não tem como crescer mais dentro daquela empresa, não tem o que tu fazer pelas tuas próprias ideias. Tu tá trabalhando para uma pessoa, tu tem que seguir o que a empresa acha que tem que ser feito. E eu achava que Vacaria merecia mais do que eu estava dando no momento. Então começou a surgir a ideia, o Júlio, meu marido, sempre foi um grande companheiro que sempre me apoiou muito e a gente começou a pensar no que fazer, no que montar. Tínhamos muito medo, principalmente pelo lado financeiro, porque a gente precisava daquele salário, vamos dizer assim, né, que eu ganhava. Seria uma coisa totalmente insegura no começo. Mas eu tinha aquela certeza comigo que eu ia meter os peitos e que eu ia fazer e que eu ia dar certo. Aí a gente tinha umas economias, o Júlio me ajudou bastante, ele tinha uma economia dele e tal. E quando eu avisei a empresa que eu ia sair também, eu deixei eles, eu avisei em agosto que eu queria sair, que não tinha mais, eles até me perguntaram
podemos fazer uma contraproposta e tal. Eu digo, não é, eu decidi, mas eu fico aqui até vocês resolver, né, acharem que pode me liberar. Eu fiquei de agosto até o dia 31 de dezembro sem dizer um ai para ninguém, somente eu e o Júlio que sabíamos da minha decisão. Porque eu estava trabalhando numa empresa, eu tinha que ser profissional, como eu sempre havia sido. Eu não podia estar, eu vou sair daqui, vou montar um negócio e tal. Então, até o dia 31 de dezembro daquele ano, foi o ano de 1999. Eu fiquei muda não, mas sem tocar no assunto. Deitava e acordava pensando na Itas Fashion, mas sem abrir a boca, sem falar para ninguém. E aí, dia 31 de dezembro, quando eu me desliguei realmente da empresa, é que a gente começou a trabalhar no projeto Itas Fashion. Nós já tínhamos uma sala, que era onde a Itas Fashion ficou até alguns anos atrás, né? Aquela sala era nossa. E aí começamos a trabalhar em projeto de imóveis. E eu comecei a pensar como ser uma empreendedora. Eu não sabia nada, eu sabia vender. Eu sempre fui vendedora, mas eu nunca tinha comprado, eu nunca tinha pago conta, eu não sabia absolutamente nada de nada. Eu fui com a cara, com a coragem e com o meu conhecimento de vendas. Tanto é verdade que minha primeira viagem a São Paulo para montar, para, vamos supor assim, botar o estoque na loja, eu fui no bate-volta. Eu saí daqui às 4 da tarde, cheguei lá às 6 da manhã, desci do ônibus, era de ônibus que a gente ia, eu e a Sandra, minha irmã. E aí andei o dia inteiro, fiz compra o dia inteiro, tinha meia dúzia de sacola, porque imagina, e gastei todo o meu dinheiro que eu tinha levado para encher a loja, vamos supor assim, né? Cheguei em casa, o Júlio daí dizia, tu é louca? Tu gastou todo esse dinheiro só nessas coisinhas, e agora não sei o quê. Eu digo, não, mas o que me faltou foi tempo. Eu digo, eu preciso de mais tempo. Aí na outra semana eu fui de novo, aí sim. Aí eu fiquei uma semana lá. Aí eu comprava e mandava, aí ele me ligava e dizia assim, não para mais de chegar fardo aqui. Eu digo, vai recebendo que depois a gente vai ver. E assim começamos, abrimos, a sala tinha 100 metros quadrados, eu dividi ela quase na metade, porque eu achava aquilo imenso de grande, né? Não tinha, daí fiz um monte de prateleira, daí botava 3, 4 pecinhas numa, 3, 4, eu digo, meu Deus, isso aqui tá horrível, porque não tinha como. Mas foi devagarinho, a gente viajava quase toda semana e comprava e vendia, e eu ia de novo, passando os primeiros 30 dias estava chegando ao final dos primeiros 30 dias, eu não tinha mais dinheiro, né? Tinha acabado meu dinheiro. E aí eu tinha a Andréia, que trabalhou comigo 16 anos, eu acho que a Andréia ficou comigo. E ela tinha começado desde as tabelas de preço, ela que tinha feito e tal comigo, desde o comecinho me ajudou. E daí ela dizia assim, calma, que agora começa a entrar os carnê. Porque as pessoas, né, a vacaria, a gente é acostumado, só todo mundo comprava no carnê e tal, não é que nem hoje, que a maioria no cartão, não, naquele tempo era tudo no carnê. E ela dizia, calma. Começa a entrar os carnês, a gente vai ter dinheiro. E realmente, daí começou a entrar os carnês e as coisas E tem que ter paciência, né, Ita? Você não tinha... Você tinha uma ideia, tinha um certo tipo de conhecimento, e ao longo desse tempo tu deve ter percebido de quanto que precisou se capacitar em outras áreas para empreender. Não sei se vocês têm acompanhado, meninas, assim, mas nas redes sociais tem rolado uma questão, assim, de desvalorização da CLT e uma supervalorização do empreendedorismo. Mas eu acho que tem certas pessoas que se adequam muito bem à CLT, que não se adaptariam ao empreendedorismo e vice-versa. A gente tem que se conhecer. Saber qual que é o teu perfil. E nisso eu vou chamar a Lica, que acabou de me comentar antes da gente começar aqui, que por muito tempo negou essa veia empreendedora, essa veia do comércio, né, Lica? Como é que foi essa transição para você, de você aceitar que sim, que você tinha o perfil para atuar no comércio? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui com a Ita, uma pessoa que eu admiro muito e que muito tenho que aprender com ela, porque eu estou só iniciando a minha caminhada solo aí no varejo, né? O meu pai foi supermercadista por quase 60 anos. Então,
A minha mãe era funcionária dele quando ele chegou de Antônio Prado, aí começou. Então, a história da minha família, literalmente, começou no comércio de vacaria, né? E eu tentei negar, sim, por um bom tempo. As pessoas diziam, Lica, tu é do comércio. Eu dizia, não, isso aí é do meu pai, não é meu, né? Mas não adianta, sangue não é água, né? E é o que eu sei fazer e é o que eu gosto de fazer. Também. Conta um pouquinho da história da Hope. Por que a Hope? Como é que foi essa escolha? Como é que ela nasceu para ti? Teve uma pessoa aqui que tinha... Eu queria muito trabalhar. Eu estava em casa só cuidando das minhas filhas. Fazia uns 6 anos que eu estava afastada do supermercado. E eu queria muito voltar. Eu me sentia, assim, desplugada, sem ter esse contato com as pessoas. E aí teve uma pessoa que tinha uma loja de lingerie aqui. E ela não queria mais. E ela me chamou para uma conversa. E não deu certo. Enfim, naquele momento, o negócio dela não cabia no que eu estava disposta a fazer. Mas aquela coisa da lingerie ficou, sabe? E eu era uma consumidora da Hope. Eu sempre gostei muito da marca. E resolvi procurar eles. Eu disse, olha, aí tá um mercado legal, né? Porque não tem muitas lojas na cidade nesse segmento, né? E ela fechando, ela tinha deixado claro que se não vendesse para mim e não vendesse para ninguém de qualquer modo, ela iria encerrar a atividade, né? E aí eu procurei a Hope. O primeiro contato que eu tive com eles foi não. A cidade é muito pequena. Não tem essa possibilidade nesse momento, né? Tá, tudo bem. Mas eu... Sabe quando tu fica com aquilo? Eu quero muito agora. Eu quero, sabe? É uma coisa bem impressionante ser humano, né? Quando te dizem não, aí você... diz não, mas para aí, eu quero. E aí, né? Então, eles já tinham todo um estudo de vacaria por conta de lojas que vendiam a marca. E eles sabiam da viabilidade do negócio aqui. Já estava num plano de expansão deles, porém a população não permitia que a franquia viesse. E eis que mudou o formato. Eles abriram um novo formato de loja, que são as Duos, que é a loja que eu tenho, onde ela engloba, além da lingerie, o fitness e o beachwear. É um mix de toda a linha da Hope numa loja só. Mix qual não é permitido em lojas maiores de 200 mil habitantes. Então, abriu essa possibilidade e eles fizeram contato comigo. E eu ainda estava ali, esperando. E aí, deu tudo certo. Eu acreditei. Eu acho que a franquia, ela tem os seus prós e os seus contras, como tudo, né? Mas eu, inclusive, citava a Ita e citava também a Dolimara, que é outra pessoa que também vem do varejo da moda há muitos anos e que eu também admiro muito. E eu pensava, assim, quantos anos de estrada delas para conseguirem uma multimarcas, né? Quantos showrooms elas tinham que fazer, quanto não buscar o filho na escola, não levar o filho na escola, teve que acontecer para tu estar na estrada. E a multimarcas, para uma cidade de interior como a nossa, ela ainda exige um pouco disso. E a franquia, não, ela te possibilita que tu tem só um fornecedor, tu não tem nem muita opção de escolha, né? Então, tem essa facilidade a qual eu conseguiria ainda manter a logística da minha casa, né? De uma forma mais tranquila. E uma marca já consolidada no mercado, né? Então, quando tu opta por uma franquia, tu estreita um pouco a tua margem de lucro, isso é certo, porque os custos de uma franquia são maiores. Porém, tu pega algo... A Hope tem 60 anos quase também no mercado. Então, tu pega algo também mais pronto, né? Por isso que eu digo que eu admiro muito elas, porque elas pegaram uma estrada e um chão que eu, nesse momento da minha vida, ia ser muito penoso para minha família, sabe? E quando a gente fala em empreender, muitas vão em busca desse sonho pela liberdade de horários, e muitas vezes não é assim, é o contrário. Nessa tua fala, dizendo, muitas vezes tem que viajar, tem que passar noites fora, dias fora, fazendo as suas escolhas, as suas estratégias, né? E então também tem um custo alto o empreender, né? Mas tem
o seu valor no sentido de você dar cara para o teu negócio também, de você conduzir as coisas, como a Ita falou, de uma maneira que tenha mais a ver contigo, com os teus valores, né? Ita, o que a gente percebe ali com o teu grupo é que você tem uma gestão de pessoas que funciona, né? Você tem colaboradoras que estão há muitos anos contigo, colaboradoras que conhecem muito bem as tuas clientes, né? Sim. Isso é um diferencial para ti? Como é que você gera essa equipe? O que você acha que funciona nessa gestão de equipe? Porque isso hoje, pessoal, é uma dificuldade. Não só regional, mas eu acho que todos os empreendedores estão passando por essa dificuldade de reter, atrair bons colaboradores, e a gente percebe que na cidade você é referência nisso, Ita. O que tu acha que deu certo? Quais foram as estratégias que você utilizou que funcionam? Na verdade, assim, realmente eu tenho uma equipe maravilhosa, eu mexo com elas, que elas são a melhor equipe do mundo. Elas sempre ouvem isso de mim e vão continuar ouvindo, porque elas são a melhor equipe do mundo. Eu tenho a Neca, que está comigo aos 25 anos, já trabalhava antes numa empresa. Eu tenho a Clarice, que está comigo 25, deve ter 24. Acho que fazia um ano que eu tinha a loja, quando a Clarice entrou. A Clarice entrou até uma menininha, não sabia nada. Ela era meu mandaletezinho de rua, assim, sabe? Vai ali, faz aqui, coisa. Hoje é ela que cuida da parte do caixa ali, me ajuda no financeiro, né? Depois eu tenho a Patrícia, que já deve estar há uns 12 anos comigo. A Mário há uns 11. E depois aí o pessoal mais jovem, mas eu já tenho a Ariane, que está há uns 4, acho. E as outras são mais novas agora. Mas a gente tem muita dificuldade em achar pessoal comprometido e que queira trabalhar. Porque a loja, assim, quem olha de fora pensa que é tudo muito fácil, sabe? E não é. É bem difícil. O comércio exige um monte da gente, do empreendedor e dos colaboradores. A pessoa realmente tem que gostar para poder fazer a coisa fluir. Então, a gente tem, até há pouco tempo, a Pieira também tentou me ajudar, mas tu viu como é difícil, né, Pieira? Que se encaixe, que tenha, assim, não sei o que está acontecendo com nossos jovens de hoje, mas, assim, parece que não tem vontade, sabe? A verdade é essa, assim, parece que é uma geração que não tem vontade. Apesar que agora eu tô com umas meninas novas lá que estão, por enquanto, estão se saindo bem. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas essas que estão há bastante tempo contigo, o que tu acha que deu certo? Eu acho assim, na verdade, como eu comecei sem ser empreendedora, eu comecei sendo empregada. Então, uma das coisas que eu acho que eu consigo é valorizar muito o trabalho delas, sabe? Valorizar o trabalho das minhas colaboradoras. Isso eu consigo fazer bastante. Eu tenho isso na minha cabeça, assim, sabe? Que eu sozinha não consigo, que eu dependo, eu preciso delas. E então, claro que uma maneira de valorizar isso é uma boa remuneração, né? Que eu me esforço para manter. As minhas funcionárias, sempre digo que elas ganham bem, elas são muito bem remuneradas. E também a maneira de tratamento. Bom, para vocês terem uma ideia, né? Uma vez ganhou um carro, né? Eu sei, eu me lembro. E tá, isso já faz anos e eu me lembro disso até hoje. Eu pensei, meu Deus, olha o que a Ita tá fazendo, né? Para reconhecer o trabalho de uma colaboradora. Foi logo que ela ficou avó, daí ela foi avó de 2 netos seguidos, acho que eles têm nem 1 ano de diferença. E aí a filha dela morava fora, veio embora e eles só tinham um carro e aquilo era um horror, assim, porque daí tinha a filha, os netos para atender e coisa. E ela estava... eu já tinha esse projeto quando ela fizesse 18 anos comigo de dar esse carro, né? Até eu ia mexer com o filho quando faz 18, geralmente a gente procura dar um carro, né? Então eu ia fazer isso para ela. Mas aí isso fazia 17 anos, que ela tinha 17 anos.
de loja. Mas daí eu chamei, e quando eu entreguei o carro, eu comentei, eu digo, não, seria para os 18, mas como tu tá precisando agora, vai um ano antes, né? Que coisa boa. E assim, a Clarice eu não dei um carro, mas eu dei vários presentes e a gente está sempre tentando ajudar. Vou ter que mexer aqui, pessoal. Isso, ajeitei. Estou sempre tentando ajudar. Ela também casou, quando foi para ter uma casa, a gente ajudou. Quer dizer, estou sempre procurando fazer coisas que você tem uma conexão, nesse lado, assim, Você né? tem uma conexão com a tua equipe, né? Você valoriza, além da questão financeira, mas comportamental, né? Exatamente. De valorizar os bons e eu acho que comportamentos. isso tem que... A Lica que está começando, a Andriele também, que não é há tanto tempo. Isso a gente tem que fazer porque a gente precisa muito desses profissionais, sabe? Eles são a alma do negócio da gente, porque eu tento ficar o máximo que eu posso dentro da empresa, mas eu viajo muito, a empresa fica na mão delas, né? Eu tenho que viajar. Então, assim, eu sinto que elas cuidam da minha empresa como se fosse delas. Eu acho que eu sempre dizia que quando eu trabalhava para outra empresa, eu cuidava, acho que mais do que se fosse meu, sabe? Porque daí, sabe? E isso eu sinto que essas minhas colaboradoras fazem também pela minha empresa. Então, eu reconheço isso todos os dias. E claro que eu cobro, quando precisa cobrar, é cobrado. A gente é bem profissional, mas eu tenho esse reconhecimento porque elas me dão esse retorno todo, sabe? Independente de financeiramente ou não, mas é essa confiança que se tem nas pessoas, que hoje em dia é muito difícil, né, de se ter. Eu tenho com elas, então eu tento sempre ao máximo reconhecer quanto eu posso, assim. E os relacionamentos, eles são construídos, né? Não é de uma hora para outra, né? É no conhecer, é no contato diário, e daí você vai entregando novas tarefas para aquela pessoa, ela vai absorvendo, vai crescendo. É um crescimento mútuo, tanto Exatamente. da empresa quanto do colaborador, enquanto se capacita, enquanto está crescendo como profissional também. Uma outra estratégia que eu vejo assim, fundamental hoje, além da gestão de pessoas, é a questão do marketing. E eu acho que a Andriele, até estávamos comentando também, né, Ita, do quanto que o Espaço Dana cresceu no mundo digital, mostrando os produtos, fazendo momentos criativos naquela divulgação, né? E conta pra gente um pouco de como é que foi esse processo, André, né? Tu e tua irmã ali juntas no Espaço Dana, mas o Espaço Dana é a cara de vocês, né? E vocês geram essa conexão com o público. E eu acho que nessa parte do varejo da moda, isso é muito importante, né? Conta para nós um pouco dessas estratégias aí para o marketing. A gente acredita muito que a essência tem que ser transmitida da forma que a gente conseguir. Então, quando uma cliente vai até o nosso espaço físico, nós estamos com o coração aberto lá para receber aquela pessoa com todo carinho. A proposta do nosso espaço, desde o início, foi essa: atender de uma forma que a pessoa se sinta feliz, tranquila, né, em estar ali. E hoje a rede social, ela faz parte da vida de praticamente todos nós. E muitas vezes aquela pessoa que não tem acesso ao espaço físico, ela precisa receber esse mesmo carinho, essa mesma essência. Ela precisa compreender que são pessoas que estão atrás ali daquele celular, né? E que estamos ali com o coração aberto para atender da melhor forma possível. A nossa base principal é a conexão real com as pessoas. A gente acredita que sem esse sentimento de verdade de dentro do coração para com as pessoas, não tem como dar certo. Né? E se você fosse ensinar isso, porque parece uma coisa difícil de ensinar, né? Conexão com o público, o que é isso? O que tu diria? Eu diria o seguinte, que vender qualquer produto, qualquer pessoa vende. Técnicas se ensinam, na verdade, né? E muitas vezes, se a gente for analisar, o nosso cliente que compra. Nem sempre a gente está vendendo, às vezes ele vai lá e compra. Mas uma experiência de verdade para o cliente só acontece quando a gente está ali com o coração aberto, que nem eu falei. Quando a gente tem vontade de fazer aquilo que a gente está fazendo, quando a gente ama, de fato, aquilo que a gente está fazendo, porque às vezes a gente pensa, vou empreender. Empreender dá dinheiro, empreender me dá liberdade, como tu falou antes, né? Que às vezes é uma ilusão.
é uma ilusão, na verdade, porque empreender tem um sinônimo que acompanha, que é desafio, né? Então, tu está empreendendo, tu está enfrentando desafios quase que diariamente. Mas, se você identificar aquilo que faz o teu coração pulsar de verdade. Eu já fui concursada, trabalhei 10 anos como servidora pública, mas é impressionante, eu nunca consegui deixar de empreender. Nas horas vagas, eu tinha que atender as minhas clientes. Eu sempre gostei de atender mulheres na área da beleza, sempre fui fascinada por isso. Fazia as minhas maquiagens, né? Que nem ela disse que atendeu já 3 gerações. Tem clientes minhas que eu atendi, que eu maquiei nos 15 anos, depois no casamento, na formatura. E é tão legal fazer parte da vida das pessoas de verdade, né? Então, eu acho que é isso, é você fazer aquilo que tu gosta com sentimento, porque isso vai transpassar a tela do celular e as pessoas vão sentir a tua verdade. E a gente percebe isso nas postagens de vocês. Eu acompanho Que bom. e a gente percebe que vocês estão felizes, passa uma coisa boa, né? Então, tu tem vontade de assistir mais. Todas vocês estão em ramos voltados à moda. Como é que é a capacitação nesse sentido? Vocês estudam, vocês vão atrás de tendências? O que vocês fazem para se atualizar nesse ramo que vem mudando a todo tempo, né? E ainda mais hoje, né? Com as redes sociais. Como é que vocês fazem para ir atrás dessas tendências, para se atualizar nisso? Tem alguma estratégia? Tem um jeito de fazer isso? Ou alguém da equipe de vocês é que faz? Como é que vocês montam? A Lica já tem algo mais ou menos padrão, né? Na verdade, eu recebo isso pronto, de certa forma, né? Agora, por exemplo, eu estive em São Paulo recentemente. Aí lá eles apresentam, eu já fiz a coleção Primavera-Verão, né? E aí, então, eles apresentam todas as tendências, as coleções, mas é algo que eu não busco. É claro que a moda é algo que eu gosto muito, é algo que me interessa muito, então eu acabo lendo muito sobre, já fiz alguns cursos relacionados, mas no sentido do meu negócio, não é eu que preciso ir atrás de tendências de cores, de modelagens, tecidos. Acho que essa resposta eu vou passar para minha colega aqui. É que assim, ó, a moda é muito rápido. E, na verdade, eles exigem muito, a moda exige muito da gente. A gente, mesmo sem querer, eu pego um celular, eu tô vendo roupa, entende? Porque é o que me aparece ali, o meu WhatsApp começa a fazer assim, ó, plim, 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 plim. Todo mundo me olha, eu digo, fiquem quietos que é roupa. Porque as marcas mandam, assim, 40 modelos de uma vez, né? Então, e como eu falei que é muito rápido, eu já fiz toda a Primavera-Verão, do 2025-26, e agora, mês de junho, eu termino o Alto Verão, 2026, que é o que eu vou receber novembro, até dia 10 de dezembro, no caso. Outubro, novembro, 10 de dezembro. Isso que eu comprei em início de abril, eu vou receber agora de julho até setembro, e aí de setembro a final de novembro eu já recebo esse que eu vou comprar agora em junho. Então é muito rápido. E aí, claro, no showroom, aí eles já nos entregam, como a Lica disse, pronto. Eles, ó, a coleção, vamos supor, da Animale, vai ter isso aqui. Então ali tu já tem, claro que eles já fizeram uma pesquisa de mercado, o que está usando. Não. Então a gente só compra aquilo. Porque como a gente não produz, a gente não faz essa pesquisa que as fábricas nos trazem, né? No teu caso, já tem essa expertise por trás, um mercado que faz essa pesquisa, que Exatamente. Já adequa a realidade regional e já sugere? A realidade regional não é tanto, porque assim, as marcas que a gente são do país inteiro, né? São marcas nacionais, as que eu tenho exclusividade. E então elas têm todo o Nordeste, que é calor sempre, como tem então eu é que tenho que fazer a curadoria para escolher peças que eu consiga adaptar à minha região, à minha cidade, às minhas clientes. E quem faz a curadoria? Itas Fashion.
É você. Sou eu E mesmo. dá certo pelo jeito, né, Pois Ita? olha, né? Eu acho, né? Porque as clientes vão e compram e vão de novo e tu tem um público fiel de muito tempo, né? Além das que vão Realmente, ingressando. eu tenho uma amiga minha amiga de infância, desde os 8 anos de idade, ela é de Porto Alegre. E ela não entende, sabe aquelas pessoas assim, ela é psicóloga, mas ela é formada em comércio exterior, ela é super estudiosa, ela já trabalhou em várias coisas, mas não entende nada de moda, é uma pessoa totalmente alienada a isso. E aí bom, acho que vocês foram na minha festa, né? Vocês viram, eu até chamei ela lá na frente na festa porque ela faz parte da minha vida. Assim. E aí ela diz, comadre do céu, tu é um fenômeno, tu é uma coisa fora do... Como é que tu pode... Mas não é nada disso. É que eu acho, nós estávamos conversando no começo, é dom. Isso é dom. De olhar, de conseguir sentir, não, esse corte, isso aqui não está legal. Tem coisas que às vezes eu olho assim, às vezes a Neca, por exemplo, calçado, que eles vêm aqui, às vezes a Neca está me ajudando, que ela me ajuda bastante a escolher, principalmente os calçados, quando eles vêm aqui. E ela diz, esse modelo eu adorei. Aí eu só pego na mão e digo, Neca, olha isso aqui, ó, essa tira não vai entrar o dedinho ali, não sei o quê. Ela disse, não tinha me parado nesse detalhe. Quer dizer, são detalhes, uma grade são 12 pares. Se eu comprar uma grade de 12 pares que não calce bem, eu não vou vender. E aí eu vou ter que pagar. Eu acho que você está colocando como dom, e realmente isso são coisas muito anteriores, né, ao teu negócio, mas provavelmente tu tem uma capacidade de observação. Sim, a gente acaba desenvolvendo isso, eu acho que com tantos anos, sei lá. Tu me disse que começou a trabalhar com 12 anos de idade, no Isso. comércio, vendendo. Vendendo. E vendia mais do que vendedoras que permaneciam um tempo integral. É que eu trabalhava só meio turno, né? Porque de manhã eu estudava hoje, Irmão Getúlio, antigamente era polivalente, fazia a 7ª série lá no polivalente, e de tarde eu trabalhava na loja junto com a minha família, que era meu pai, minha mãe e a minha irmã, a Sandra do Recanto, ali era a caixa. E quando a gente veio, que a gente começou, eu só ia ganhar, não tinha salário fixo. O meu pai, que era ele que ia fazer o nosso salário, ele ia me dar 2% de comissão. E a Sandra, como ia ser do caixa, ia ganhar um salário fixo, um salário mínimo. Era muito dinheiro. Era um dinheirão. E eu pensava, meu Deus, né? Eu só vou ganhar comissão, só vou ganhar se eu vender. Se eu não vender, estou ferrada. Menina, no primeiro mês eu ganhei 2 salários mínimos. A Sandra queria se matar, né? Porque daí eu ia ganhar mais do que ela. E qual diz uma estratégia para vender bem? É gostar do que faz e não ter preguiça de fuçar, de mexer. A pessoa chega lá dizendo, eu quero um blazer azul, mas eu não tenho blazer azul. Se eu disser para ela que eu não tenho blazer azul, ela vai embora. Aí eu tenho que convencer ela que o rosa é mais bonito que o azul. Entendeu? Como? Não sei, mas eu vou ter que dar meu jeito, vou ter que dar meus pulos e vou ter que convencer. E vou ter que fazer ela vestir e vou ter que fazer com que ela, e ser sincera, como a André falou, vir do coração. Eu jamais deixei uma cliente que eu achasse que não tivesse ficado muito bom sair com aquela mercadoria. Às vezes a pessoa até quer, e eu dou um jeito de trazer uma ou trazer outra, ou mudar alguma coisinha, ou apertar ali, até que eu acho que fique bom. Não é de qualquer jeito, Não encontrar uma outra peça que tu acha que vai ficar até melhor naquela pessoa. Exatamente. É que o foco dela fica claro que é no cliente. É no cliente. Então é no bem-estar do cliente. Quando começou a pandemia, que foi, eu acho que até uma coisa que a gente... vocês ainda... Tu não tinha, né, Licandre? Nós iniciamos na pandemia. Assim, a pandemia, eu acho que foi um divisor de águas pro empreendedor. Porque eu, particularmente, estava num momento maravilhoso. Eram os 20 anos da empresa. Eu estava montando aquela festa para 800 pessoas, né, na época. Na época nem tinha a vinícola ainda, ia ser ali no espaço do Felipe Miquelon. Nós ia fazer toda aquela parte dos jardins lá fora e tal, ia dar um jeito de caber. Estava assim, com tudo pronto, com tudo pago, uma festa cara, uma publicidade enorme feita e tal. Eu cheguei de São Paulo numa sexta-feira, no sábado de manhã, representante
na quinta-feira de noite, eu cheguei de São Paulo. Na sexta de manhã, a representante da Lelis Blanc me ligou, a Maria Helena, e me disse assim, escuta, o que tu vai fazer com a tua festa? Eu disse, o que eu vou fazer com a minha festa? Minha festa é sábado que vem, não vou fazer. Não, porque uma cliente aqui de Bento me ligou que a festa dela, que era esse fim de semana, foi cancelada por causa desse Covid aí, desse vírus. Deus, imagina, Maria Helena, aqui em Vacaria nem se fala nesse bicho aí, tá tudo tranquilo. Minha festa é sábado que vem, tá tudo certo. Inclusive, ela vinha pra festa, a Lelis Blanc tinha patrocinado e tal, tava tudo certo. Diz ela, ai, que bom, Ita, fiquei preocupada contigo e tal. Tá. Eu não dei muita bola, fui pra casa, mas estava com aquela pulguinha, assim, aí no horário do almoço eu falei pro Júlio, digo, Júlio, a Maria Helena me falou isso. Daí ele disse, bom, liga pro Felipe, era o Felipe que estava fazendo tudo, liga pro Felipe para ver o que ele te diz, mas eu não ouvi falar nada, tá tudo tranquilo. Aí liguei pro Felipe, ele me disse assim, Ita, eu tô desde ontem de noite tentando resolver antes de te preocupar. Mas eu tinha um evento em Bento, que seria amanhã, que foi tudo cancelado, e aí eu tô com a Secretaria da Saúde aqui do município vendo, né, porque terça-feira o pessoal começa a chegar com os toldos, não sei o que, para ver. Aí aquilo foi que nem me largarem um balde de água fria, né? Eu passei o fim de semana inteiro chorando, porque era assim, eu tava com a loja estourando de tanta roupa. Eu tava devendo um monte, porque daí eu tinha, assim, como é um evento grande, tu tem que comprar mercadoria para vender antes do evento, para as pessoas irem ao evento, e tu tem que comprar mercadoria para botar no desfile, que era um desfile grande, né, eram 10 modelos de fora e tal, era mais ou menos 90 looks que iam ter no desfile, então, quer dizer, é uma grana federal, tá? Eu já tinha comprado isso, estava tudo pronto em casa. E aí, realmente, na segunda-feira, a Secretaria da Saúde me disse que o evento tinha que ser cancelado, né? Então, aí foi um horror. Isso foi na segunda, na quinta-feira veio a ordem para fechar as portas, na quinta-feira à noite a gente teve que fechar as portas. Então, além de tu não vender nada, porque daí tu ia ficar com as portas fechadas, além de não ter o evento, que era uma coisa grandiosa que a empresa estava fazendo, eu tinha as contas para pagar e eu não conseguia nem receber carnê, porque não existia Pix ainda. As pessoas tinham que ir na loja pagar o carnê. Então, não ia entrar nada, não ia vender nada, não ia entrar nada e eu tinha minhas contas para pagar. Quais foram, nesse momento, as estratégias que tu acha que funcionou para a empresa não fechar? Porque ela se manteve, né? Mesmo num período de dificuldade extrema. O que funcionou naquele momento? Primeiro que funcionou foi que, graças a Deus, o Júlio tinha vendido um apartamento e me deu o dinheiro, porque senão eu tinha quebrado. Tá bom. Tá, na verdade, é essa. Tinha recurso. A minha reserva do dinheiro da empresa dava para uns 15 dias. Mais que isso, não dava, sabe? Então, tinha esse recurso aí, me deu esse dinheiro, tá, as contas ficaram pagas. E aí entrou o tal do online, né? Porque daí a loja fechada, as pessoas não vinham. Aí eu com aquele mundaréu de mercadoria, todo mundo morrendo de medo, achando que ia morrer, que ia acabar o mundo, né? Pessoas do quadro de amigos da gente falecendo, porque foi um horror, né? Foi um horror. Então, aí se começou esse trabalho de se fazer as sacolas e levar nas casas das clientes. Você teve que se adaptar a essa realidade. Tivemos que nos adaptar. E a gente tem até de um autor famoso, assim, que o mundo não é dos mais fortes, mas daqueles que melhores se adaptam. Então, essas empresas que constantemente estão se adaptando à realidade é que vão sobrevivendo e crescendo nesse mundo. Exatamente, né? Urias, eu queria perguntar, assim, rapidamente para cada uma de vocês, quais foram as estratégias de negócio que vocês colocariam como que mais funcionaram? Se vocês fossem dar uma dica para alguém que está começando, qual estratégia para iniciar no ramo do varejo, no ramo da moda? O que funcionou para vocês? Para nós, parcerias. Então, contato com outras pessoas da área, pessoas que não têm nada a ver com moda ou com joias, enfim, semijoias,
mas muitas parcerias, assim, fazer eventos juntos, promover coisas juntos. Esses eventos, inclusive, que o Núcleo da Mulher promove, eu acho que são, assim, importantíssimos para desenvolver essas conexões que, para nós, geram ainda muito resultado, assim. Sempre que a gente faz parceria, eu acho que todo mundo tende a crescer, né? Às vezes, você está lá com o teu produto sozinha e tem alguém que tem um produto que pode agregar ao teu, e juntas a gente consegue atingir muito mais gente e consegue ter um sucesso muito maior nos negócios de todas, né? E, Thalika, o que vocês colocariam assim como fundamental? Olha, eu ainda tô testando, né, coisas. Eu tô aí com 1 ano e meio de loja, mas eu acredito que, especialmente em cidade pequena, o networking, e é algo que vocês executam muito bem na rodada de negócios, inclusive, é uma ótima oportunidade, porque é onde você pode apresentar-se para alguém que tu não conhecia até então. E aí, a partir desse momento, você gerar uma conexão de interesses em comum, de medos em comum. E a partir disso, tu pode gerar uma amizade, uma parceria, ou uma grande oportunidade, né? Porque a cidade pequena, ela tem muito disso. Essa questão da sacola que tu estava falando, inclusive, eu vejo colegas franqueados, é uma prática que a Rupi também passou a exercer durante a pandemia, né? As lojas de shopping, tu imagina uma loja de shopping, o que era, né? Que nem trabalhar escondido não podia, se quisesse, né? Então, assim, eu vejo dificuldade, porque não conhecem as pessoas. Aí tu vai entregar uma sacola que tenha lá 10 mil em compras, às vezes, ou até mais disso, né? E tu tens peças que, se tu colocar duas das tuas peças, dá esse valor. Então, a cidade pequena, acho que o networking, né? Essa conexão que a gente tem é muito importante. E é uma coisa muito bacana que vocês fazem, é uma bela oportunidade, né? Pra gente conhecer, fechar parcerias, enfim. E já vou puxar o gancho, então, para você que está assistindo o nosso podcast, dia 10 de julho, a rodada de negócios delas, que acontece na SIC, às 8 da manhã. É uma oportunidade incrível para você apresentar o teu negócio para outras pessoas. É realizado em parceria com o Sebrae, com uma dinâmica exclusiva. É muito interessante. Então fica o convite, ainda tem algumas vagas disponíveis, né? Vamos aproveitar esses momentos que a gente tem na cidade para fazer crescer o nosso negócio, né? Nos apoiar aí, né? Isso aí. Acho que todas vocês já participaram da rodada de negócios delas, né? Isso aí. Nossa. E qual seria a tua estratégia? Tá, vamos esquecer o núcleo um pouquinho. Vamos pensar assim, um empreendedor que quer começar a empreender hoje. Claro que depois ele vai procurar o núcleo, vai tentar. Mas, principalmente hoje, é fazer tipo uma pesquisa de mercado. Não... Aí, vamos por lá, apareceu na pesquisa de mercado dele, não tem 3 coisas que vacaria não tem, vamos por. Procurar aquela que a pessoa se identifique, que a pessoa goste, que a pessoa ama. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro o que eu faço, amo o que eu faço, mas se eu fizesse uma pesquisa de mercado hoje e desse lá um negócio que seria bom para mim empreender, fazer alguma coisa com comida, eu não sei fritar um ovo. Entende? Aí eu vou me meter lá, não vai dar certo, entendeu? Não, além de não saber, eu não gosto, não tenho esse dom, né? Então, eu acho assim, primeira coisa, faça uma pesquisa de mercado, você que quer começar a empreender. É bem difícil, não é uma coisa fácil, mas o empreendedorismo é maravilhoso para a pessoa em si. Ele nos dá uma vibração, um sentido de empoderamento de nós, mulheres, homens, jovens, tanto faz, sabe? Mas eu acho assim que empreender, fazer com que pessoas dependam do teu trabalho, porque automaticamente o empreendedor tem os colaboradores que dependem do trabalho dele. Isso é muito gratificante. É muito difícil, dá muito trabalho, mas é gratificante. Eu acho assim que é uma profissão... Hoje em dia, ser do comércio ou na indústria, em qualquer setor que tu resolver empreender, é difícil, mas é gratificante. Eu acho que isso, então,
para quem está querendo entrar para esse ramo, faça uma pesquisa de mercado. Ache uma coisa que a pessoa se identifica e faça com amor. Faça com amor, que se tu fizer com amor, vai sair bem feito. Com certeza. E vai crescer esse negócio, né? Então, falamos sobre várias questões aqui, eu acho, para fazer um compilado, assim, gestão de pessoas, valorizar o teu colaborador, né? Sempre reconhecer os esforços deles, né? Valorizar não tanto verbalmente, tanto verbalmente quanto financeiramente, a questão do networking, das parcerias, né? E a questão da pesquisa de mercado. E além da pesquisa de mercado, não sobre qualquer coisa, algo que tenha afinidade consigo mesmo. Exatamente. Para você fazer com vontade, que nem a André falou, né? Gurias, estamos encerrando, mas antes de encerrarmos, quero apresentar aqui para vocês a degustação que a Magia do Plátano proporcionou para a gente aqui. Para quem não conhece a Magia do Plátano, além de festas infantis, eles realizam outros tipos de serviço, como, por exemplo, o catering. O que é o catering? Quando você tiver uma festa, um evento lá no seu local de trabalho, em outros lugares, não precisa fazer lá na Magia do Plátano. Você pode solicitar esse serviço diretamente na sua empresa. Eles vão arrumar o local, organizar, trazer comida, bebida, você não se incomoda com nada. Eles vão trazer a equipe deles e todo o material que você precisa para esse evento ser um sucesso. E o que a gente vai provar aqui, meninas, temos três variedades ali. Bombom de cream cheese com gergelim preto. Vamos ver, quem é que vai se animar a provar aí? Eu acho que é esse aqui. Esse aí. Quem que quer provar esse aqui? André? Eu quero. Claro que eu quero. Ele é diferente, é lindo e é muito gostoso. Depois tu conta pra gente, tá, André? Tem cone italiano, crocante por fora, cremoso por dentro. Quem que vai provar o cone italiano aí? Meninas? Eu acho que eu provo, porque Vamos lá, fui Nica. criada comendo salame, essas coisas, né? Então, tudo certo. Riva, puxa o italiano, isso? É isso aí. E uma canoinha de lombinho com abacaxi, que é perfeita. Vamos lá, Ita. Essa Ficou pra mim. você. Vamos ver. Eu acho que eu vou pegar uma de cada uma depois. Ah, tá. Tu pode. É, aquele mix de salgado com doce que funciona muito bem. Se você quer deixar qualquer evento mais especial e sem se preocupar com nada, fica a dica. Segue lá o Instagram do @Magia do Plátano, chama eles e se prepara para viver essa mágica também. Fica o convite, pessoal, para vocês seguirem o Instagram, o YouTube do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria. Seguir a SIC Vacaria também, que sempre tem palestras, eventos voltados ao empreendedorismo e à capacitação das pessoas. E nos acompanhe. Teremos outros episódios mensalmente do Mulher de Fases, que é o podcast do Núcleo da Mulher Empreendedora. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Obrigada. Obrigada a Eu você. que Muito agradeço. bom estar com vocês. Foi ótimo. Igualmente. Obrigada.